Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavras de Fé no ar. Para nós é uma grande alegria estar com você esse tempo. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Vamos falar das coisas do Senhor, falar das coisas do reino do Senhor, e tenho certeza que vai ser edificante. Hoje, mais uma vez conosco aqui, o Diego Borges. A outra vez que ele esteve aqui era presbítero, hoje já está pastor Diego. Seja bem-vindo, meu querido, fica à vontade. Amém, pastor Fábio. Obrigado quero agradecer de antemão pelo convite, né? Ter confiado em nós para estar aqui com a incumbência e responsabilidade de trazer algo de Deus, né? Agradeço ao nosso amigo, né? Tem estado conosco ali. Estamos aí hoje para falar um pouco mais do reino, um pouco mais da palavra de Deus, né? Que é isso que nos mantém vivo, né? É isso que nos movimenta, né? É verdade. E aí, como é que tá as coisas, Diego? 2024 começando, como é que tem... Começando, pastor, começando. Devagar a gente está se reestruturando, né? As questões eclesiásticas, né? Mas Sim. estamos pensando alto, né? Com certeza. O mais alto possível em Cristo, né? Ele é o Isso nosso aí. alvo, né? Aham. Estamos avançando, né? Que maravilha. Hoje a gente até conversou um pouco antes, né, para a gente falar sobre o Evangelho, né? O Evangelho que tem sido tão pouco pregado nos púlpitos e nas redes sociais, né, pastor? E é sobre isso que nós queremos falar hoje, é sobre esse assunto, sobre os falsos evangelhos, os outros evangelhos, digamos, como Paulo diz, né? E o verdadeiro evangelho. Qual o teu entendimento a esse respeito, sobre esses falsos evangelhos que têm sido pregados? Paulo diz a Timóteo, né, se não me engano, foi na segunda carta, né? Capítulo 4, ele escreve a Timóteo dizendo que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sua doutrina e procurariam mestres conforme o seu bel prazer, aquilo que eles gostariam de escutar. As pessoas iam procurar esse tipo de mestre, e é o que tem acontecido, infelizmente ou felizmente, né, que mais uma vez concretiza a volta de Cristo. Está se cumprindo, né? Infelizmente, por estar acontecendo algo desse nível, né? E felizmente porque é um prenúncio do fim, né? Paulo ele fala aí, nos últimos dias, né? Ele vem dizer, infelizmente a gente tem o Evangelho, tem o acesso a ele, né? Só que muitas das vezes, como Jesus mesmo fala no Evangelho de Mateus, a gente continua errando por não conhecer as Escrituras, né? Sim. Eu ouso ir além por não querer conhecer as Escrituras, né? Isso. O livro de Oséias é muito sucinto, um profeta do Antigo Testamento, um profeta menor, Oséias, se não o primeiro profeta menor a profetizar. Deus ele é tão profundo com Oséias que ele diz que o povo seria destruído porque rejeitou o conhecimento, né, de Deus. E hoje em dia, infelizmente, nós vamos ver isso, estamos vendo isso e veremos isso muito mais com intensidade, né? O povo sendo destruído, não porque não quis ou porque não teve acesso, mas porque rejeitou. Ou o que você mesmo disse, Paulo disse a Timóteo, porque deu ouvidos a outros evangelhos, né? Que é o que Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo de número 4, né? De 2 Timóteo. E esse falso evangelho tem se propagado cada vez mais. E uma grande questão também, até eu estava conversando ontem lá na comunidade depois do culto, uma grande questão também é a distração, né? Verdade. Os cristãos hoje estão na... nível de interatividade. Isso, né? Aí, é só joga para cima, o que tu escutou há 5 minutos atrás, tu já não lembra, o que tu absorveu há 5 minutos atrás, tu já não lembra, e as pessoas estão se tornando cada vez mais rasas, né, Diego? Cada vez mais rasas na fé e em Cristo. É verdade, eu esses dias parei para ouvir Augusto Cury, né? Ele é um cristão, ex-ateu, porém convertido ao cristianismo, né? Ele escreveu sobre a história de Cristo e ali se converteu. E ele trouxe uma síndrome, né? Que ele falou sobre a síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado. E eu acredito que essa síndrome ela esteja inclusa no mundo todo, onde a gente, como você mesmo falou, tem muito acesso a muita coisa, acaba não guardando nada, acaba se tornando uma sociedade ansiosa, presunçosa, e é aquilo que a gente viu, né? Nos últimos dias os homens cada vez mais amantes de si mesmos, do poder, né? Por causa dessa aceleração de conhecimento, né? E tudo isso acaba vindo até para dentro do lar da pessoa, né? Porque daí, nesse automático, tu já não dá mais ouvidos para o que o teu cônjuge fala, para tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para as pessoas que estão ao teu redor também, até na própria comunidade eclesiástica, né? A pessoa acaba ficando tão raso, tão superficial, que ela se alimenta de um culto de domingo, levantar as mãos em uma suposta adoração, e ponto, para ela aquilo ali é tipo algo suficiente, né? Ou propriamente, né, dá ouvidos para esse falso evangelho que tem se propagado na mídia, né? Sim. Nós temos aí um pregador que muitos conhecem, né, que foi um grande pregador do evangelho, mas hoje é um herege de primeiro calão, de primeiro escalão, Caio Fábio, né?
Caio Fábio foi... As primeiras pregações de Caio Fábio, você se quebranta, você Nossa. chora. O próprio René Kivitz, que é da IBAB, né? Também as primeiras pregações, eu gosto muito de ouvir as pregações antigas dele, mas eu não sei se o acesso ao conhecimento, se o acesso à interatividade tornou esses caras hereges, né? Sim. E tanta gente migrando para ele, para esses outros evangelhos através da mídia, através da rede social, né? Nós temos aí o Vitor Azevedo, não sei se você conhece. Não. Esse tem difundido um falso evangelho terrível no meio do povo, que é a hipergraça. Hipergraça. Ou seja, venha como você está e permaneça como você está, que não tem problema nenhum. Né? Tudo é lícito, não Tudo tem? é lícito, é hipergraça. Ele chega a dizer que nós temos o mesmo valor que Jesus. Ah, sim, Esse eu já mesmo vi um rapaz bem novo, camarada, né? Sim, um menino sim, novo. sim. E pasme você, igreja cheia, né? É. Lotada. Falou também, outra grande blasfêmia que ele falou é que nós temos o mesmo valor que Jesus e que Jesus, olhando para o Pai, falou, né, na criação, que sabia que Adão ia comer, porque Jesus, no lugar de Adão, também comeria do fruto. Meu Deus. Ele falou isso, ele difundiu isso. Até que no meio do culto dele tem um pastor que fala, quebra as tábuas, pastor. Grita para ele, eu acho que ele achou que enalteceu ele, mas esse pastor estava, de certa forma, xingando ele de uma forma... Sim. Acaba com as tábuas, porque o que tu está pregando não tem valia nenhuma, né? Sim. Enquanto a gente hoje está quebrando as tábuas, de fato, né, pastor? Nos púlpitos, né? A gente vê cada vez mais Jesus, ele... Quando nós vamos para a palavra de Deus, o pastor quiser me interromper, fica à vontade, pastor. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos uma preocupação de Cristo, uma preocupação de João, Paulo, Tiago, Judas, Pedro, né? Uma preocupação muito grande com os falsos pastores, né? Com os falsos homens de Deus, com os falsos mestres, que estavam difundindo no meio da igreja um falso evangelho, né? Essa era a preocupação muito grande. Judas chega a dizer que eles eram como nuvens sem águas, né? Que só faziam barulho, mas nada produziam, né? Paulo, então, nem se fala, né? Ele escreve aos Gálatas, e se me permite, eu vou ler aqui. Claro, fica à vontade. Gálatas, se você quiser ler comigo em casa, Gálatas capítulo de número 1, Paulo, versículo 6 em diante, eu não vou ler porque nós não temos muito tempo. Paulo ele começa a escrever a igreja de Galácia, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, ó, ao povo, à igreja da Galácia: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas olha o que Paulo vai dizer. Mas ainda que nós, Paulo está reconhecendo a sua humanidade, né? Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que já foi pregado, ou que nós já pregamos, essa pessoa seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, seja maldito, seja anátema, seja amaldiçoado. Né? Aí Paulo vai dizer, acaso agora eu busco a aprovação de homens ou de Deus? Ou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Né? Então o cerne da questão era que a igreja da Galácia havia ouvido o evangelho puro, simples e verdadeiro, esse evangelho que é salvação, que é redenção, que é graça, que é amor, que é justiça, que é verdade, que é conversão, né? Esse evangelho, a Galácia estava ouvindo, mas aí Paulo vai exortar eles e dizer, mas rapidamente vocês se perverteram ouvindo outro evangelho. Se levaram por qualquer vento de doutrina. Vocês estão ouvindo outro. Né? E quantos outros evangelhos, a palavra evangelho, para você que nos assiste, não tem conhecimento do que é evangelho, significa boas novas, ou boa notícia. Deus, na sua infinita sabedoria, ele conduziu a humanidade à revelação do evangelho, às boas notícias dele, que estão no seu Filho, Jesus Cristo. E isso vem lá do Antigo Testamento, né? A primeira vez que aparece o Evangelho, lógico, não o Evangelho específico, Boas né? novas, você quer mas aparece falando de Cristo. Os teólogos chamam de proto-evangelho, né? Que está lá em Gênesis, se eu não me engano, é capítulo 1, versículo 14, 15, se eu não me engano, que fala o anúncio da mensagem que a serpente morderia o calcanhar de Cristo e Cristo esmagaria a cabeça da Gênesis 3, acho, né? 3, isso. 3. Então, ali, e a Bíblia inteira já vai falando desse evangelho. O evangelho tem a ver com que Cristo, o plano de Cristo e a redenção, é isso, né? É verdade. E hoje em dia a gente vê, e a gente foi testemunha disso, né? Infelizmente, de forma presencial,
de evangelhos antropocêntricos, né? Que é um evangelho antropocêntrico voltado para o homem. Sim. Né? Certo que, sim, nós devemos olhar para nós mesmos, mas para a nossa infâmia, para a nossa desgraça em que andávamos, né? Porque o evangelho é uma chamada a olhar para Cristo. Primeiro encontro é com Cristo. E não é que indo pelo caminho a gente tem que deixar de olhar para Cristo. Muito pelo contrário, se olhar para Cristo faz com que nós venhamos olhar para nós e ver quão indignos nós éramos, né? Sim. Quão infames nós éramos, quão desgraçados, desculpa a palavra, mas eram desprovidos de graça nós éramos. A palavra desgraçado significa isso, né? Desgraçado significa desprovido de graça, né? E mesmo assim ele nos alcançou, né? Então ele nos conduziu, porque o autor de Hebreus fala para um novo e vivo caminho, né? Inaugurado e aberto em Cristo, né? Sim. Só que hoje em dia a gente vê muito mais um falso evangelho difundido por aí. O evangelho liberal, onde não há problema. Eu vi esses dias a igreja lesbiteriana. Lesbiteriana. E existe. Pasme você. Com um presbiteriano. Lesbiteriano, os pastores são lésbicas, gays, enfim. Nós amamos as pessoas, com certeza, independente da sua opção sexual. Mas uma coisa é, a Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Que fora de Cristo, fora do ouvir a Cristo, porque a vida eterna é essa, né? Isso que Jesus fala, é que deem ouvidos a mim, ouçam a mim, o Pai a mim, que enviou, que vocês me ouçam, essa é a vida eterna, que vocês me escutem, me conheçam, Jesus falou, que conheçam a mim e o Pai, ao Pai e a mim que enviaste. Então a vida eterna é essa, é conhecer Jesus, se tornar amigo e ouvinte dele. E a verdade é que evangelho que não corrige destino não aponta caminho, né, pastor? Então a gente não tem como... A chamada do evangelho é negar-se a si mesmo. Sim, o princípio. A chamada do evangelho é isso, não é a aceitação a si mesmo, né? O grande profeta, se não o maior da Bíblia, antes de Jesus no Novo Testamento, que foi quem? João Batista. Sim. Né? E o que ele disse? É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele tinha tudo para atrair vanglória para ele, porque até em tese, antes de Jesus realizar sinais e milagres, João Batista era o mais visto ali, né? Sim, ele já tinha a igreja montada. Já tinha uma igreja, como muitos, já tinha os holofotes para ele. Né? Já tava... Mas chegou um momento que ele disse, ele está batizando também. Claro. Jesus está batizando também. Quem tu batizou, também batiza. Sim. E aí João Batista declara, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então a chamada do evangelho é diminuir. Sim. É morrer. Essa é a chamada do evangelho. Mas o que? Os homens querem viver. Acreditando ainda que o paraíso é aqui. Construindo impérios em cima do evangelho, falando do evangelho um comércio, o falso, o outro evangelho eu estou falando, não estou falando do evangelho puro, eu estou falando do outro evangelho, do verdadeiro, eu estou falando do outro que Paulo citou, né? Então, em cima desse outro evangelho, eles constroem seus impérios, eles, né, têm o evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, que para mim também é uma blasfêmia, né? Você entra num mercantil com o Senhor, você te dá mais, te dou mais, você me dá mais, você me... Entendeu? Então a gente ainda acha e faz dos púlpitos um balcão de comércio, faz dos fiéis consumidores, e assim vai se levando a vida, sendo conduzido a um abismo, né? Porque lá em Mateus 7, Jesus ele fala, né? Ele está falando de falsos mestres. Outra que João 10:10 lá não fala do diabo, né? Está falando de falsos, dos pregadores do outro evangelho, né? Que vem para matar, roubar e destruir. Os pregadores do outro evangelho. Escute você que me ouve. Os pregadores do outro evangelho. E infelizmente, tem muita igreja, como diz o pastor Anderson Silva por aí, que é sinagoga de Satanás. Sim. Tem diabo pregando no púlpito, irmão. Parece loucura, mas não é. Mas tem demônios pregando em cima de altares e tem pessoas dando ouvido, aplaudindo e seguindo o que Paulo disse a Timóteo, doutrinas de demônios. E quais as principais características desses outros evangelho, além dessas que você citou, o evangelho da prosperidade e tal, mas como que um falso profeta se movimenta? Como identificar um falso profeta, um falso mestre? Um falso profeta, eu acredito que ele pode fazer chover milagres, né? Pode profetizar e acontecer. Ele pode fazer chover milagres. Nós podemos ir para Mateus 7, né? Rapidão aqui. Mateus 7, se você puder vir comigo. Olha aqui, o que o próprio Senhor Jesus, aqui não são as palavras de um... né? São as palavras de Jesus. Olha só. Mateus 7,15. Vamos do 15 em diante. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas o seu íntimo são lobos devoradores. Aí está o segredo que o pastor me perguntou. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo toda árvore que produz bons frutos,
Assim sendo, toda árvore que produz bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. Toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode, ou 18, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos dirão a mim, naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome temos expulsado o demônio, em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, em algumas traduções a iniquidade, né? Então a palavra que está dizendo que esses caras, eles estavam disfarçados de ovelhas, eram lobos. O contexto vai dizer que esses caras profetizaram, que esses caras fizeram milagre, que esses caras tiveram talvez uma igreja cheia, que eles botavam a mão, o enfermo era curado, eles profetizavam e aconteciam, eles falavam em outras línguas, talvez rodavam e caíam, talvez aconteciam muitas coisas, mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus naquele dia vai dizer para esses falsos profetas, falsos pastores, pregadores do outro evangelho, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Então, eram os frutos que não condizem. A mudança não existia. Ou seja, um credo declarado, mas uma conduta reprovada. Né? Sim, ou seja, eu declaro com os lábios, mas o coração é aquilo que Jesus falou. As atitudes, está né? distante de mim. Né? Sim, então, sim. falaram com os lábios, mas não creram com o coração, desviando o povo e levando o povo para outro caminho. Né? Uma vida de integridade, uma vida de honestidade. Um ensino, né? Uma Isso. conduta, porque o maior evangelho, a maior pregação do evangelho é com a vida, né? Isso. A gente deve pregar com a vida, a nossa vida que tem que falar muito mais que as nossas palavras. Palavras convencem, mas testemunho arrasta, né? Exato. E tem muito homem por aí falando e produzindo outras coisas. A árvore má não vai dar bons frutos. Não. É isso que Jesus falou, olhe para a vida deles. E a igreja brasileira, ela tem um sério problema. E eu falo no seio pentecostal, ou neopentecostal, porque para mim o pentecostal genuíno, ele é bem precário também, né, de nós observarmos e vermos. Uhum. Tem muito neopentecostalismo por aí, que é um barulho confundido com avivamento. Aí chega, né? Piorou a situação, né? Piorou, no neo. Difundiram, né? Bagunçaram. E aí eu acho que a igreja brasileira, principalmente os líderes que nos ouvem hoje, líderes, pastores, responsáveis por essas pessoas, têm olhado muito pro dom e esquecido o fruto. E aí vai lá, separa alguém a uma determinada função, e daí esse cara, ele cai e leva toda uma congregação com ele, né? Ele vai pro abismo e ele conduz um cego guiando outro cego, e eles acabam indo pro abismo juntos, né? Sim. Eu não estou dizendo que não possam se arrepender do mal que cometeram, que não possam ser líderes. O que eu estou dizendo é ficar cômodo com a situação que se encontram, né? De decadência espiritual, né? De analfabetismo bíblico, isso, propriamente dito, né? A Bíblia fala, eu acho que está faltando bereanos nas igrejas. Exato, para examinar, né, o que tem sido dito. A Bíblia fala em Atos 17, né, que Paulo e Silas chegam em Bereia para pregar, mas não encontraram uma igreja que não demonstrou resistência, entre aspas, de não deixá-los pregar, mas uma resistência sadia, digamos. Tudo que era pregado era analisado, e sendo eles homens de Deus, tiveram êxito na sua pregação, né? Então acho que falta isso, né? Então a igreja lá olha para o dom e esquece do fruto, esquece daquilo que Jesus falou aqui, pelos seus frutos vocês vão conhecer eles, né? Então o falso pastor... E não tem jeito de se formar um discípulo sem a palavra, né? Não. Que, ao contrário do que muitas pessoas entendem, discipulado, se tornar um discípulo de Cristo não é você aprender a levar uma mensagem, a dirigir um culto, a pregar ou a fazer um serviço na congregação, no templo. Não, ser discípulo de Cristo é ser imitador de Cristo. É imitador, né? E não tem como ser imitador se não for na palavra. As pessoas confundem crente com cristão, né? Isso. Crente até o diabo é, porque Tiago faz uma pergunta para eles, vocês creem que Deus é um só? Ele diz, nós cremos, ou seja, somos crentes. Tiago fala na sua carta, né? Nós somos crentes, nós cremos. Aí o próprio Tiago mesmo diz, ele diz, fazem bem, porque até os demônios creem e diante disso tremem, né? Então, eu acho que ser cristão é que nem o pastor falou, né? É ser um discípulo, é pegar a bandeira do evangelho e carregar junto, né? É, de fato, negar-se a si mesmo, que ele falou em Lucas 9, tomar a cruz e seguir. Ser cristão é todos os dias tomar a cruz e seguir Cristo, né? Sim. Eu acho que tá. E o que influencia também, pastor,
a falta de posicionamento da verdade, a falta de estudo da verdade, né? Como já foi falado aqui, hoje as pessoas se tornaram tão rasas, tão automáticos, estão tão distraídas, que elas acabam absorvendo uma coisa sem uma estrutura, uma mensagem sem estrutura, e aí elas não conseguem se estruturar também. E o detalhe é que acabam difundindo isso. Isso, e aí vão passando para frente, e aí as pessoas não conseguem enraizar no Evangelho de Cristo verdadeiro, que é o Evangelho de arrependimento, que é o Evangelho de posicionamento na presença de Deus, o Evangelho de devoção, de passar tempo com Deus, de passar lendo a palavra de Deus. Eu escutei uma pesquisa, não me lembro onde é que foi, quem me falou, mas se eu não me engano 80% dos cristãos, 90% dos cristãos nunca leram a Bíblia, digamos, inteira, de capa a capa, nunca leram, e pouco têm o costume de ler e meditar nas Escrituras, se alimentam daquilo que é dito na congregação, não conferem o que está escrito, e aí eles caem num perigo, pastor. Eu até separei um texto aqui, está em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai dizer assim, ó: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, no nosso tempo. Aí Pedro já está dizendo para o nosso tempo. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras. Secretamente eles vão introduzindo coisas que não estão na Bíblia. Verdade. Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aqui eu quero fazer uma pausa. Por causa desse falso evangelho, o caminho da verdade, a palavra verdadeira tem sido defamada. Inclusive homens de Deus, que têm se levantado ainda para pregar a verdade, estão pregando o verdadeiro evangelho, acabam sofrendo muitos ataques. Acabam tendo a sua reputação atacada. E aí Pedro continua, só para nós encerrar. E há muito tempo a sua condenação pairava sobre eles, e a sua destruição... Pulei. Verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventarem. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, quando a pessoa não tem a instrução da palavra de Deus, ela vai ter que inventar alguma coisa. Vai ter que inventar. Vai para uma fábula, o que Paulo falou, fábulas e doutrinas de demônios. Né? Vai ter que inventar alguma coisa. Infelizmente, né, pastor, a igreja ela é mais conhecida pelo escândalo do que pela piedade hoje em dia. Exato. Teve até virou notícia, né? A moça que cantou num evento, a Maí. Sim, lá do... Ela fala algo muito profundo, cara. Sim. Ela fala, tem uma citação dela que ela diz Evangelho de fariseu. Sim. E envolvidos na bolha de um sistema. Cara, eu chego a sentir Deus quando eu falo isso de uma forma... como eu posso dizer? Isso me comove. Sim. Porque é uma verdade que a gente enfrenta. É uma denúncia, né? Que ela tá falando. É uma denúncia, um evangelho de fariseu. Um evangelho que, o que eu falei, que com a boca confessa, mas com a conduta destrói, né? Difama o caminho da verdade, né? Então a igreja hoje em dia, no seu seio, infelizmente, ela é mais conhecida pelos escândalos que traz do que pela piedade que produz. Sim. Né? A gente tem visto aí homens dentro da congregação, muitas das vezes, dizendo se pregar, mas a conduta, né? Tendo relações com as mulheres da igreja, né? Nós vimos aí Neil Barreto há pouco tempo, não vou aqui também, né? Sim. Falar quem é cristão conhece, mas o que eu quero dizer, cara, né? Estão trazendo destruição, estão difamando o caminho da verdade, estão pregando outro evangelho. Estão inventando algo para manter as pessoas focadas naquele ambiente. É verdade. Não... E o detalhe é que se existe é porque tem quem financia. Com certeza. Se existe esse tipo de gente é porque tem quem financia. E o detalhe é que as igrejas que muitas das vezes... escute o que eu vou dizer para você. Ser cheio não quer dizer que você é saudável. Sim. Estar com a casa cheia, com o templo cheio, não quer dizer que está saudável. É uma coisa que você encher a barriga, mano. Você comer e passar mal, né? Você está inchado. Você está inflamado. E assim a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então tem muita gente inchada e achando que está pleno, mas não está. Está inchado, está inflamado. E precisa rever onde está essa inflamação, arrancar do meio ou sair do meio, né?
Sim. Ou você fica, se você não muda, você sai. Se você não consegue mudar o ambiente que está, sai fora. Porque aquilo que o pastor, volta a falar naquilo que o pastor citou antes, né? Que existe um engano, sim, e muito, muito grande, sempre vai existir. Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer, é necessário que haja, Sim. para que os sinceros se manifestem. Para que os verdadeiros se Então, manifestem. E outra, nós temos acesso, né, pastor? Nossa, Pelo hoje amor de Deus. nós estamos no paraíso com acesso às escrituras do Senhor. Você falou que tem gente que não lê a Bíblia de capa a capa, e é verdade, tem gente que não se fundamentaliza nas doutrinas bíblicas. Isso. Né? A doutrina da graça, a teologia bíblica, ou seja, a soterologia, a martiologia, essas teologias bíblicas que vai fazer você conhecer a Bíblia. Básica, né? Mas aí os doutores da lei, os do outro evangelho, dizem, não, a letra mata. Tu não precisa. O Espírito vivifica. Mas que letra? Se você ler, você vai ver o que Paulo estava falando. Estava falando da lei de Estava falando da Moisés, né? lei. E, inclusive, hoje, uns dos outros evangelhos pregados na igreja ainda é a lei. Sim. Ainda é a lei. Tem muita gente aí querendo substituir Cristo por talite, Sim. querendo substituir Cristo por dia de perdão, querendo substituir Cristo por uma água ungida, rosa ungida, vassoura ungida, E vai por aí. porta, que você tem que passar debaixo da porta, que você tem que dar martelada do não sei quem, que você tem que derrubar a muralha. Então você trazendo de novo fundamentos que o próprio Cristo, no seu sacrifício, já derrubou. Sim. E o único fundamento posto por verdade é ele. É isso que o autor de Atos vai dizer, que o único firmamento é ele. Pedra angular de esquina, o único fundamento é Cristo agora. O autor de Hebreus ele vai muito profundamente dizer isso em Hebreus capítulo 6, versículo 4, sobre esse outro evangelho dentro da lei. Ele vai dizer o seguinte, que aqueles que uma vez experimentaram o dom de Deus, eles fizeram participando da graça, experimentaram do poder do Espírito Santo, o poder que há de vir, e caíram. E quando fala caíram, ali está falando de volta à lei. É impossível de novo ser renovado para arrependimento. Sim. É isso que o autor de Hebreus vai dizer. Então tem muito outro evangelho dentro disso aí. Entendeu? Querendo substituir o único e suficiente sacrifício. Cristo Jesus. Né? Cristo Jesus. Maravilha de Deus. E um texto, pastor, para nós, já estamos se encaminhando para o finalzinho, que representa os frutos do verdadeiro evangelho. Como reconhecer quem está vivendo e falando do verdadeiro evangelho. Gálatas 5, 16, ou tem algum outro texto que fala ali dos frutos do Espírito, que isso também, os frutos do Espírito tem que vir através do verdadeiro evangelho. Ou você quer citar um outro texto? Gálatas 5 fala dos frutos, né? E Isso. nós vamos ver nesses homens os frutos do Espírito, né? Paz, bondade, né? Mansidão. O amor, principalmente, O né, amor. pastor? A piedade que está faltando hoje em dia. Eu acho que o que resume é todo esse contexto dos frutos de Gálatas 5, né? E a única coisa que é um dom, mas também é um fruto, que é o amor, né? Que é isso Sim. que eu acho que está faltando. Está É. faltando. Qual é o maior mandamento quando Jesus foi questionado, né? Eu acho que o maior mandamento está faltando hoje em dia. Eu acho que um texto que definiria um homem de Deus é isso, né? É quando essa pessoa de fato é um homem piedoso, é um homem que ama, né? Independente da circunstância. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos, né? Sim. O detalhe é que se nós não amamos os outros, não conseguimos amar a nós mesmos, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que o texto é esse, é Gálatas 5 ali, os frutos do Espírito. Nós observamos esses frutos nos homens de Deus e vemos se de fato estão sendo produzidos, né? Sim. Pelo Verdadeiramente, Espírito. né? Verdadeiramente, eu acho que se é por aí, né? Nós devemos observá-los e vê-los se de fato eles estão produzindo algo digno de arrependimento, né? Maravilha de Deus. Quer fazer uma oração? Quer fazer um apelo? Já estamos se caminhando para o finalzinho. Quer falar mais alguma O apelo que eu faço é mensagem? que você leia a sua Bíblia. Esse é o apelo que eu quero fazer para você que me ouve. Leia a sua Bíblia, porque a única coisa que vai te arrancar do engano e te trazer para a verdade de Deus é a palavra de Deus, né? Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. É a única coisa que vai fazer você... Escute o que eu vou dizer para você. Às vezes a crise, ela vem para que você cresça. Sim. Às vezes você está num lugar e o Senhor está dizendo no teu coração que aquele lugar não é mais para ti. Você está vendo coisa errada e você está tentando entender pelos meios humanos e normalizando aquilo, né? Não, mas ele está querendo achar subterfúgios para o engano, né? E o Senhor está gritando dentro de você, dizendo para você manifestar a verdade, né? E eu talvez sair daquele lugar, talvez o Senhor quer te usar em outro lugar, né? Moisés, quando foi para ser usado em outro lugar, teve que entrar em crise, teve que fugir. Sim. Então, meu apelo para você é ler as Escrituras.
Deixa a profecia viva falar contigo. Deixa essa profecia. Porque muitas vezes você vai atrás de profeta, você vai atrás de igreja, você vai atrás... E você está muito receptível a outros evangelhos. Você vai de igreja em igreja atrás de profeta. Sim. Quando o maior profeta está com você, o Espírito Santo da verdade, né? E a Bíblia diz que Ele nos convencerá toda a verdade de Deus, quando nós quisermos a verdade de Deus. Então, meu apelo para você hoje é leia as Escrituras. Leia as Escrituras e deixa Jesus falar contigo. Ah, irmão, mas eu não entendo. Ore. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos eles que peçam, nada duvidando. Então, ore. E o Senhor te fará entender. Amém? Então, meu apelo é esse. Leia a tua Bíblia. Use a tua espada. Leia a tua Bíblia e você não será enganado. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Tempo precioso, Diegão. Pastor, obrigado pelo convite. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Conto com vocês sempre e contamos com a oração de cada um de vocês. Amém. Eita. Estamos. Grande satisfação mesmo. Que Deus venha abençoar. Satisfação é toda minha. Grandemente, desculpe. Queridos, você recebeu a palavra de Deus, recebeu as diretrizes de como identificar o falso evangelho e andar no verdadeiro evangelho. Então não se paralise mais nesse falso evangelho. Procure conhecer as Escrituras, procure identificar os frutos do Espírito, os frutos do verdadeiro Evangelho, um verdadeiro Evangelho de conversão que vai te levar para uma vida eterna. Amém, querido? Uma das principais características que eu creio do falso Evangelho é esse: visar para as coisas desse tempo, buscando reconhecimentos e lucros para esse tempo. E o século. É isso. E o evangelho verdadeiro, ele vai te levar a você olhar para a eternidade, uma eternidade com Cristo Jesus. Amém, meu querido? Que o Eterno te guie, te guarde, te abençoe, a luz dele resplandeça sobre a tua face e te dê a paz e até o próximo programa. Shalom, Deus abençoe a todos. Paz, queridos. Venham que tem sede, amém.